chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Deus aplique essa leitura nos nossos corações. Ó Deus e Pai, fala, Senhor, nesta noite, através da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Ouvir aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Que nós possamos sentir o Teu bálsamo através da Tua palavra que será transmitida nesta noite, ó Pai. E eu quero Te pedir que o Senhor me use simplesmente como instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Essa história é uma história que é conhecida, nós cristãos, uma história que relata a morte e a ressurreição de Lázaro, o decorrer da história, do desenrolar da história, daquele momento que as famílias aqui, a maioria já tiveram e tem vivenciado esses momentos, um momento de ápice de tristeza e de solidão, quando é o momento da morte. Creio que a maioria aqui já perdeu algum ente querido e tem sentido, se a gente tentar se colocar no lugar aqui da história de Marta e Maria em relação à doença, né, o estado físico que o seu irmão Lázaro estava enfrentando. Nessa porção da palavra de Deus, nós temos um versículo conhecido, do qual nós citamos ele isoladamente, que só ele já traz um enriquecimento de uma verdade bíblica que nós conhecemos, da qual nós defendemos como cristãos, que está lá em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus ele afirmou isso dentro de um contexto, de uma história que foi vivenciada por ele mesmo. Ele foi personagem dessa história junto com Maria, com Marta, com os discípulos, com as pessoas que tinham amizade com aquela família que porventura era, inclusive, a família próxima de Jesus, ao ponto de poder os chamar de amigos. Uma família que tinha intimidade com Jesus. E aqui nós podemos tirar como lições para as nossas vidas, baseado nesse versículo, que Jesus, Ele é a vida. Parece simples nós falarmos isso, parece óbvio nós falarmos isso, nós como cristãos, mas é sempre bom a gente lembrar e a gente estudar a base da palavra de Deus, baseado numa história em que o próprio Jesus vivenciou. Jesus, Ele é vida, e a morte não é capaz de ofuscar a glória de Deus. A história relata que Lázaro ele estava doente, ele estava beirando a morte. Quando a notícia chegou até Jesus, e as pessoas levaram essa notícia, e imaginem só que naquela época não tem hoje a facilidade do WhatsApp. Ninguém deu um telefonema no celular de Jesus para falar: ô Jesus, o seu amigo está morrendo. A notícia certamente demorou a chegar até Jesus, e quando chegou até Jesus, a notícia foi dada: o seu amigo está morrendo, está doente. Aquele a quem tu amas está doente. Jesus que é vida, Jesus que eu imagino o senso de humor, porque a palavra de Deus ela é muito rica, e se a gente parar para pensar no senso de humor de Deus, é uma coisa impressionante. Que a palavra nos fala que Jesus, ao ouvir isso, ele falou:
olha, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus, como conhecedor de tudo, Jesus já sabia que Lázaro ia morrer. Talvez àquela altura, até chegar a notícia, talvez ele já tivesse até morrido. Mas Jesus, através do seu senso de humor, ele falou, olha, essa doença é para a glória de Deus. Ele já sabia que Lázaro ia morrer. E para aumentar o senso de humor de Deus, no verso 6, fala que, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, a reação de Jesus foi o quê? Ir lá imediatamente socorrer aquele a quem ele amava. Qual foi a reação de Jesus? Jesus ficou assim, mais 2 dias esperando, tranquilo. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. E aqui a gente traz como lições para a nossa vida, baseado no Jesus que é vida. Que independente da situação que nós estivermos vivendo, a morte ela não é capaz de ofuscar a glória de Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas. A situação que nós estivermos vivendo nas nossas vidas, por mais difícil que seja a situação, ela não é capaz de ofuscar a glória de Deus. Aquele momento era para glorificar o nome de Deus. Aquela situação que Deus estava permitindo através do seu Filho Jesus, que as irmãs de Lázaro enfrentassem, a família enfrentasse, os familiares enfrentassem, era uma situação que Jesus sabia que era para honrar e glorificar o nome do Pai. Independente da situação que nós estivermos vivendo nas nossas vidas, nós temos que lembrar que Jesus, Ele é a vida. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. E aquela situação que nós estamos vivendo hoje, Deus está permitindo, porque Ele quer que o nome de Deus seja glorificado através dessa situação. Eu tenho certeza que ali naquele momento, os próprios discípulos não entenderam. E na Bíblia a mensagem fala que estranhamente, lá no verso 6, em relação a ficar mais 2 dias, a Bíblia a mensagem coloca, se eu salvo não estiver enganado aí, estranhamente, Jesus ficou lá mais 2 dias. Ou seja, humanamente falando, é muito estranho aquele a quem Jesus amava, a família a quem Jesus amava, aparentemente Jesus ignorar aquela situação de uma pessoa que estava no limite da sua vida, enfrentando um momento de dificuldade em relação física. Jesus permaneceu mais 2 dias. Jesus, Ele é vida. E para o nosso bem, Deus quer agir da maneira dEle. Deus vai agir para o nosso bem, Ele age da maneira que Ele quiser e como Ele quiser. Estranhamente, humanamente falando, a posição de Jesus foi uma situação muito estranha. Mas o senso de humor de Deus permitia isso. Porque Deus, Ele sabe como agir. Jesus sabia como agir. E Ele ficou mais 2 dias sem sair de onde Ele estava. Enquanto o desespero lá das irmãs Marta e Maria estavam, aquele alvoroço, aquela situação difícil, aquele momento de tristeza, de dor, de sofrimento, os parentes visitando, os amigos visitando, vindo de lugar distante, consolando-as. Deus estava lá, porque para o nosso bem, Jesus, que é vida, Ele age da maneira dEle, como Ele quer, da forma que Ele quer e no tempo que Ele quer. Humanamente falando, muitas vezes a gente é tentado a achar que Deus está atrasado, que Deus não está agindo. E tem uma música que fala que Deus, Ele não se atrasa, né? Deus tem o tempo dEle.
Ele nunca chega atrasado, é o que fala a música. E essa verdade a gente tem que estar sempre lembrando nas nossas vidas. Que Deus, através do seu Filho, que Jesus que é vida, o próprio Deus que é vida, para o nosso bem, Ele age da maneira que Ele quiser. Ele permaneceu mais 2 dias lá, para que o nome de Deus fosse glorificado. Para que aquela situação aparentemente se tornasse uma situação mais difícil, uma situação mais desesperadora, porque quanto mais difícil a situação for, quando vem a resolução do problema, mais a gente reconhece o quanto foi difícil, mais é glorificado o nome de Deus. Jesus tinha essa intenção ali em meio àquela situação que ele estava vivendo. Jesus, ele é ressurreição. Jesus, ele é vida. Nós devemos lembrar disso. E a história continua. E Jesus fala, através dessa realidade dele querer agir da maneira dele. Ele fala, usando ainda do seu senso de humor. Ele fala lá no verso 14 e 15. Então lhes diz claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Jesus está afirmando para os discípulos, ele também queria dizer isso para a família de Lázaro. Para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá. Voltando à expressão lá da Bíblia, a mensagem, a gente para pensar, estranhamente Jesus agiu novamente dessa forma. Estranhamente porque, humanamente falando, parece que Jesus não queria socorrer aquele a quem ele amava. Aqueles a quem ele amava, a família da qual ele tinha intimidade e uma família da qual ele amava. Jesus, ele afirmou isso, que ele estava contente por não ter estado lá, para que a tragédia ela aumentasse. Porque quanto maior a tragédia, maior a glorificação do nome de Deus. Quando Deus age através dessa tragédia, ou nessa tragédia. E Deus sabia disso, Jesus sabia disso. E ele afirmou isso, porque ele age da maneira que ele quer e na hora que ele quer. Jesus é vida e ele quer que nós lembremos isso nas nossas vidas. Que ele é que tem condição da vida e da ressurreição em suas mãos. Jesus é vida e diante dos nossos lamentos, ele continua sendo Deus. A história continua e o relato continua. E aqui vai lá falar que as irmãs de Lázaro, receberam Jesus. Ao chegar, lá no verso 17, fala, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quando Marta, verso 20, ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Marta, a irmã de Lázaro, falou, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Meu Jesus, o que é que você fez? Mestre, o que é que você fez com a gente? Por que você nos abandonou? Você deixou chegar nessa situação tão difícil? Tão diferente. Maria expressou exatamente, e sem conhecer e sem ouvir a irmã expressar, porque uma estava à beira da vila e outra estava em casa, uma sem escutar a expressão da outra, expressou exatamente a mesma coisa. Lá no verso 32, Maria também falou, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Talvez eles já tivessem conversado entre si e falar, cadê o nosso mestre? Cadê Jesus que a gente mandou o recado para ele? Falar que Lázaro, aquele a quem ele dizia que amava tanto, estava doente, estava beirando a morte. Provavelmente elas já conversaram entre si, porque, usando a expressão estranhamente, elas afirmaram a mesma coisa.
E uma não ouviu a expressão da outra. Então eu fico imaginando que provavelmente elas já tinham conversado antes e falado: está vendo? O Mestre Jesus, que afirmava ser íntimo da gente, cadê ele? Nosso irmão está aí, ó, sepultado já há 4 dias, agora já era. E elas esqueceram do recado que Jesus mandou: essa doença não acabará em morte. Essa situação que vocês estão vivendo não vai acabar desse jeito. E elas esqueceram dessa frase de Jesus. E diante dos nossos lamentos, diante daquilo que a gente reclama ao Senhor, diante das bobagens que a gente fala a Deus, que a gente fala muitas bobagens, gente. A gente ora da nossa maneira tortuosa muitas vezes. A gente pede a Deus a nossa maneira. E a gente fala: Senhor, faz isso na minha vida, mas tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas caso não der, eu tenho um plano B para você, né? Eu tenho um plano C, D, E, F, G, H. E a gente vai tentando orientar a Deus para que Deus haja da nossa maneira. E a gente esquece que o nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele é vida. Jesus é vida. E independente dos nossos lamentos, independente da situação que a gente esteja colocando diante de Deus, reclamando diante de Deus, nada vai ofuscar a vida que há em Jesus. Diante dessa história, diante desse Deus da vida, diante de Jesus que é vida, que é ressurreição e que é vida, nós devemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Primeiro eu quero que os irmãos entendam que nós devemos tirar a pedra do sepulcro para as nossas vidas. Muitas vezes, algumas situações não estão sendo resolvidas. E Jesus fala lá no verso 39, depois que ele se incomodou, depois que Jesus chorou de tanta angústia que ele teve no seu coração, pela falta de fé, pela situação, pelas palavras que vieram aos ouvidos dele, pelas pessoas que estavam falando e argumentando: cadê ele, que amava tanto? Jesus se angustiou tanto que ele chegou a chorar. E diante dessa situação nós devemos lembrar de permitir que nós devemos tirar a pedra do sepulcro das nossas vidas. Muitas vezes situações que nós estamos vivendo, situações que estão beirando a morte, situações que estão beirando uma necrópsia espiritual muitas vezes, situações que nos levam a nós nos acomodarmos, a nós nos esquecermos do agir de Deus em nossas vidas. E aquelas situações que muitas vezes, semelhantemente à história aqui de Lázaro, tem uma pedra na frente que impede o milagre. E às vezes nós não temos condições, talvez por N situações, por N motivos, que nos impedem de querer nos colocarmos diante de Deus e falar: Senhor, remove essa pedra da minha vida. Remove aquela pedra no sapato. Remove aquela pedra que está no meu caminho, que está me impedindo. Remove essa situação da minha vida. Trazendo essa palavra, reflexão, diante desse Deus que é vida, nós devemos permitir, dar a oportunidade para que Ele tire essa pedra do sepulcro das nossas vidas. Situações que às vezes estão com cheiro de morte. Situações que às vezes estão com cheiro de podridão. E a gente não tem a coragem de pedir a Deus que tire essa pedra do sepulcro das nossas vidas. Diante desse Deus que é vida, que é ressurreição, nós devemos nos colocar para que Ele remova essa pedra do caminho. Também devemos trazer como lições para as nossas vidas, diante desse Deus que é vida.
deixar que o perfume dele, o perfume de Cristo, como a palavra de Deus nos fala, o bom perfume de Cristo, ele inunde as nossas vidas, ele inunde os nossos corações, a tal ponto que aquele cheiro de morte, aquela situação que está fedendo, Lázaro já estava morto havia 4 dias. O estado do corpo dele estava já em estado de decomposição. E às vezes as situações que nós vivemos nas nossas vidas são situações que já estão em situações de decomposição. Já estão cheirando a morte. Já estão fedendo. Já estão incomodando. Não só a nós mesmos, mas já estão incomodando as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que convivem conosco. Aquela situação que nós permitimos chegar nas nossas vidas e já está angustiando tantos. Nós devemos lembrar desse Deus que é vida. Desse Deus que exala um bom perfume. Permitir que o bom perfume de Cristo ele inunde as nossas vidas, de tal forma que o perfume possa superar o odor das situações que nós estamos vivendo. Tirem a pedra. Permitam que o bom perfume de Cristo inunde a sua vida, para que essa situação que talvez você esteja vivendo, que já está em estado de decomposição, fedendo, que o perfume de Cristo inunde. E saia diferente da podridão. Seja diferente da podridão. Que o bom perfume de Cristo possa ser sentido através da situação que você está enfrentando. Devemos lembrar que Jesus, ele é vida. Ele é ressurreição e ele é vida. Nós devemos nos permitir que o Senhor venha e veja a situação de morte das nossas vidas. Lá no verso 34, Jesus pergunta: onde o colocaram? E a resposta: vem e vê, Senhor. Devemos nos colocar diante de Deus nos estados de decomposição daquilo que nós temos passado das nossas vidas, em estados que muitas vezes têm cheirado mal, que não têm agradado a Deus, que têm feito Jesus chorar de angústia, de tristeza, pelo modo como nós temos agido algumas vezes. Nós devemos nos colocar diante desse Jesus e ter a capacidade de falar: Senhor, vem e vê a situação que eu estou vivendo. Vem e vê, Senhor, a vida que eu estou tendo. A podridão de vida que eu tenho permitido viver. Senhor, vem e vê e age na minha vida. Muda esse estado de vida que eu tenho vivido. Essa tem que ser a nossa realidade diante de um Deus que é vida. Diante de um Deus que tem a capacidade de ressurgir das cinzas, ressurgir do nada, de ser criado do nada. Um Deus vivo. Um Deus que tem capacidade de mudar o rumo da nossa história. Esse é o Deus que nós temos que crer a cada dia. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento, se colocando diante desse Deus, desse Jesus que é vida, desse Jesus que é ressurreição e é vida, desse Jesus que nós temos que crer a cada dia. E ainda quando nós morrermos, nós iremos viver ao lado desse Jesus. Eu não sei qual é o estado de vida que você tem vivido, mas essa história, ela nos traz a reflexão, a capacidade que Deus tem, que Jesus tem de transformar as nossas vidas, de transformar aquelas situações que estão cheirando mal,
aquelas situações que estão nos incomodando. Nós devemos ter a capacidade de nos colocarmos diante de Deus e querermos que Ele remova a pedra do sepulcro das nossas vidas. Temos que nos permitir que o perfume de Cristo Ele exala de tal forma, de tal maneira, que Ele consiga encobrir o mau cheiro das nossas vidas, o mau cheiro daquilo que nós temos vivido, o mau cheiro daquilo que nós temos permitido viver em nossas vidas, da forma como nós temos conduzido as nossas vidas, muitas vezes do nosso comodismo, da nossa falta de fé. Devemos lembrar e nos colocar diante desse Deus, para que Ele venha, Ele possa ver a situação de vida que nós temos vivido. Eu quero desafiar você nessa noite. Se você tem vivido, se você tem estado desanimado, se você tem beirado a morte, se você tem beirado uma necrópsia espiritual na tua vida, tudo para você é relativo, tudo para você é comum, tudo para você é a lei da física, tudo para você é coincidência, e você tem tido dificuldade de reconhecer o agir de Deus, reconhecer que Deus tem a capacidade de vir até as nossas vidas e mudar a situação das nossas histórias. Talvez você tenha enfrentado situações que tenham te deixado desanimado, situações que tenham te deixado triste, situações que tenham te deixado no momento ápice de tristeza, de solidão, de lamento, de dor, como aquela família viveu, como aquelas irmãs viveram, mas elas permitiram que Jesus agisse na vida delas. Elas se permitiram que Jesus agisse na vida de Lázaro, naquela vida que já estava em estado de decomposição. E Deus tem capacidade de reverter esse estado de decomposição da tua vida, trazendo-te de volta à vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Se você tem vivido algo semelhante, se você não teve ainda a oportunidade de entregar a sua vida a quem é vida, de abrir o seu coração e permitir que Jesus habite nele, que Jesus, que é ressurreição e vida, habite e traga de volta à vida a sua vida, que tem beirado essa necrópsia. Se você ainda também não teve essa oportunidade de entregar a sua vida a Deus, eu queria que você se levantasse nesse momento, permitisse que o Espírito Santo de Deus agisse. Se você está se sentindo incômodo, uma angústia, talvez seja o Espírito Santo falando na tua vida. Eu não sei o dia de amanhã, mas nós devemos viver a nossa vida, uma vida digna diante de Deus, nos permitindo a cada dia que Ele nos traga de volta à vida. Talvez você que já tenha entregue a sua vida a Deus, talvez você que tenha a sua vida com Deus, que tenha a sua vida devocional com Deus, você que ora todo dia, mas tem sentido o teu coração angustiado, teu coração apertado. Talvez algumas situações que às vezes nós não queremos passar, mas quando nós vemos, nós já estamos fazendo.
Se você tem alguma situação dessa semelhante, se você tem algo a entregar a Deus, alguma situação que já está beirando a morte, que já fugiu ao seu controle, se coloque em pé diante de Deus, diante do Jesus que nós professamos, que é ressurreição e é vida. E nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos clamar a esse Deus que tem condições de mudar a tua história. Tem condições de te trazer a vida. Tem condições de mudar o rumo da tua história. Tem condições de mudar o rumo da tua família. Tem condições de trazer a vida aquele teu marido que reluta, que não quer abrir o seu coração a esse Deus que é vida. Se você reconhece esse Deus e quer clamar a esse Deus, se coloque em pé nesse momento e nós vamos orar. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe. Ó Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és vida, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque as situações difíceis que nós enfrentamos nas nossas vidas, situações muitas vezes que não vemos soluções, situações em que muitas vezes chegam no ápice de desespero, num ápice de dor, num ápice de lamento, de solidão, de sofrimento, nós podemos ver o Teu agir, assim como Tu agiste ali na vida daquela família a quem Tu amavas, daquele Teu amigo Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Da mesma forma, nós cremos que situações que são difíceis nas nossas vidas, situações que nós viemos clamando a Ti a cada dia, constantemente, que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, vem se humilhando a cada dia, e às vezes são tentados, ó Pai. Às vezes somos tentados a achar que Tu estás atrasado, que Tu não tens agido, que Tu não tens se preocupado com essas situações das nossas vidas, Senhor. Remove, ó Pai, esse pensamento dos nossos corações e das nossas mentes, ó Pai. Que nesta noite, ó Pai, nós possamos entender que o Teu agir, ele vem na hora certa. O Teu agir vem da maneira certa. O Teu nome, ele é glorificado nessas situações difíceis das nossas vidas. E a Tua palavra nos desafia que nós devemos nos alegrar nas tribulações. É difícil, ó Pai. Como é difícil, Senhor. Mas nós queremos que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Vidas estão em pé aqui diante do Teu altar, Senhor, reconhecendo que Tu és o Deus da vida, que Tu és ressurreição e vida, que Tu tens a capacidade de transformar a história das suas vidas, ó Pai. Fala em cada coração nesta noite, continua falando, ó Pai, e restaura as nossas vidas, remove, ó Pai, a nossa pedra, que Tu possas, ó Pai, vir e ver e mudar a condição da nossa história. É no nome de Jesus que nós oramos, desde agora e para sempre, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.